pessoal! A nossa aula de atualidades do dia de hoje, infelizmente, é para comentar mais uma tragédia que acontece dentro de uma escola americana, um novo massacre com 21 mortos. Vem para cá, acompanha comigo o tema da aula de hoje. Aula de hoje, massacre em escola do Texas. Bom, pessoal, infelizmente, a gente vem aqui novamente no nosso LAC comentar uma tragédia ocorrida dentro do território americano. Desta vez, um jovem chamado Salvador Ramos, que tinha graves problemas psiquiátricos, tinha um histórico de automutilação, que era vítima de bullying na escola e que havia pedido à avó para não ir mais para a escola, exatamente por ele ser vítima de bullying, resolveu cometer um assassinato em massa. Ele conseguiu comprar um fuzil automático, uma pistola também de carregamento rápido e automática. Antes de sair de casa, atirou na própria avó, que ainda teve a capacidade de se dirigir até um telefone para poder chamar a polícia, e de lá ele se dirigiu a uma escola, a uma pequena escola chamada Sandy Hook, onde estudam basicamente crianças de 7 até 10 anos de idade, e de maneira absolutamente imotivada em relação àquela escola, abriu fogo, matando 19 crianças e 2 professores. Bom, isso levanta uma situação que volta e meia vem à baila nos Estados Unidos, que diz respeito lá, de um lado, ao direito que todo americano tem de ter a posse e o porte de armas, e do outro lado, os massacres que muitas vezes são correlacionados a uma venda indiscriminada, sem controle de armas e munição para a população civil. Então vem para cá, vamos tentar entender essa questão nos seus pormenores. Primeiro, quando a gente analisa mais esse massacre, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, é que aqui nós temos um histórico de um jovem com caso clássico de automutilação, que sofria bullying, que estava fora da escola, a mãe dele, usuária de drogas, e ele foi morar com a avó. Então, logo de cara, uma família, infelizmente, desestruturada, em virtude do consumo de drogas por parte da mãe, uma violência escolar, que é a prática rotineira, e quanto mais do bullying, isso afeta a psique desse jovem, ele tem um histórico, repito, de automutilação e resolve, então, provavelmente num surto psicótico ou ainda, simplesmente numa explosão de raiva, explodir essa raiva em cima das pessoas que estão mais próximas, num primeiro momento sua própria avó e numa escola local. Bom, isso nos traz lá, basicamente o mesmo roteiro que a gente vai observar em quase todos os massacres nos Estados Unidos. De um lado, eu tenho um ou mais atiradores que têm normalmente algum tipo de perfil com doença psiquiátrica grave, e do outro lado, você tem uma venda indiscriminada de armas nos Estados Unidos, na maior parte dos estados. Outra questão importante é a gente lembrar lá a diferença entre a posse e o porte de armas. A posse de armas é a possibilidade de você ter uma arma dentro do seu domicílio residencial ou dentro da sua atividade econômica. Isso é a posse, que não lhe dá direito de sair para as ruas armado. Do outro lado, você tem o direito ao porte. O porte, é claro, você pode portar essa arma dentro do seu domicílio, dentro do seu negócio e também no seu dia a dia na rua. Nos Estados Unidos, para a gente tentar entender essa questão da posse e do porte, a gente precisa voltar na linha do tempo para a gente construir o processo de independência americana. Você se lembra que o processo de independência americana, ele acontece quando os colonos se revoltam contra o Império Britânico e, com o apoio dos franceses, vão iniciar um processo de independência armada. Isso constituiu na psique do americano de que a responsabilidade primeira com a própria segurança, com a segurança da sua família e também com a segurança do seu patrimônio
é responsabilidade primeira dele e depois do Estado. Essa é uma visão muito diferente daquela que é prevalecente na maioria dos países centrais, como o Canadá, como a França, Portugal, Inglaterra, Alemanha, mesmo países como Rússia, China, Japão, Nova Zelândia, Austrália e Brasil. Nesses países, a compreensão é que a responsabilidade pela segurança dos seus indivíduos cidadãos, da família desses cidadãos e do patrimônio, ela é primeiro uma responsabilidade do Estado e depois uma responsabilização do cidadão. Daí que países como o Brasil, por exemplo, mas também como a Alemanha, como a Austrália, como o Japão, como a China, como a Rússia, acabam determinando que os seus cidadãos eventualmente podem ter a posse de armas em casa para resguardar o seu patrimônio e a sua segurança e da sua família, mas não podem portar armas no dia a dia. O porte de armas ele é quase que restrito às forças de segurança pública, às polícias de uma maneira geral, mas também às forças militares, às forças armadas e alguns indivíduos, no caso do Brasil, juiz, promotor, alguns outros, também podem ter o porte de armas, por entender exatamente que a responsabilidade pela segurança pública é do Estado e não primeira do cidadão. Mas não é isso que a gente vive dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, a compreensão é inversa. E lá se trava uma guerra, uma luta há muito tempo entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. Mas antes da gente avançar, vamos botar esses dados na tela para você. Legal? Vem para cá. Então, no caso mais recente de violência, um jovem chamado Salvador Ramos, que tinha um histórico de automutilação, que sofria de bullying na escola, cuja mãe era usuária de drogas, e ele próprio, que havia abandonado a escola, ele teve, mesmo assim, o acesso à compra de um fuzil automático e de uma pistola. E armado com esse fuzil e com essa pistola de carregamento rápido, primeiro, ele atira contra a própria avó em casa e depois ele vai para a escola Sandy Hook e lá assassina 21 pessoas. Tudo bem? Bom, esse é o dado que nós chamamos, em atualidades, de dado factual, ou seja, é o fato, é aquilo que de fato aconteceu. Só que por trás dessa questão, e muito importante para a prova de atualidades e também para a redação, é a discussão que se faz a respeito do posse e do porte de armas nos Estados Unidos. Então vamos lembrar, Nós discutimos aqui que há uma diferença fundamental entre a posse e o porte de armas. E nos Estados Unidos se tem uma compreensão de que a responsabilidade pela segurança pessoal, familiar e patrimonial, ela é, antes de tudo,
do indivíduo e não do Estado, como a gente pode observar na maioria dos países centrais e inclusive em países como o Brasil. Bom, daí que nós temos uma discussão que é o que a gente tem que ter clareza. Nos Estados Unidos, embora você tenha lá a possibilidade de candidaturas avulsas, né, o sistema é dominado por um bipartidarismo. De um lado, você tem o Partido Republicano, que é chamado de Partido Conservador, representaria a direita nos Estados Unidos, que é a favor, né, do descontrole da venda de armas e munição. Eles entendem que não há uma correlação direta entre a venda de armas e munição sem controle e o número de assassinatos que se observa nos Estados Unidos. Para te dar um número, só nesse ano de 2022, segundo um site especializado em educação chamado Education Week, morreram mais crianças, né, e adultos vítimas de tiroteio dentro das escolas americanas do que policiais nos Estados Unidos no enfrentamento da criminalidade. Eu vou repetir. Segundo a Education Week, num dado de levantamento em todo o país, morreram mais crianças e adultos dentro de massacres em escolas, vítimas de tiroteios, do que profissionais da segurança pública, policiais, no enfrentamento da criminalidade. Isso mostra, né, que eu tenho lá um tipo de predisposição, né, para que ocorra massacres. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença, peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos, para você conhecer a seriedade, conhecer a qualidade dos nossos vídeos. E pode ter certeza absoluta, se você confiar, primeiramente, em você, confiar no professor e confiar na nossa marca, na Lá Concurso, eu garanto para você que você terá reais condições de realizar uma excelente prova para o concurso da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. E esse curso nosso, atenção, completo, ponto a ponto do edital, um curso bastante enxuto, mais os PDFs dessas aulas, por apenas R$ 149,90. Cara, é o melhor preço do mercado. É a melhor entrega, é o melhor custo-benefício, eu garanto isso para você, esse curso nosso garantido. Gostou? Quer saber mais? Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo na descrição. Por favor, clique nesse link que os nossos atendentes aí, eles estarão aí de prontidão. E se você quiser falar diretamente comigo, eu, professor Lac, vá lá no nosso Instagram, @LacConcursos, manda um direct, porque eu respondo pessoalmente todos os directs da Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.